Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao vereador Raul Herpes, primeiro secretário, para que proceda à leitura do expediente da secretaria. Ok, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, demais presentes que nós precisamos esta noite. Tem aqui um convite. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, convida todos para a Assembleia Pública do Projeto de Lei IPTU Sustentável, que visa conceder com desconto sobre o imposto para as propriedades que só adotarem práticas sustentáveis. O evento será realizado dia 13 de junho de 2019, às 18 horas, no Salão Nobre da Prefeitura de Farroupilha. Sua presidência é de grande importância. Convite. A Brigada Militar, através do Tenente-Coronel, Comandante do 36º BPM, Lúcio Henrique Castilho de Alencastro, e a Prefeitura Municipal, através do Prefeito Cleto Gonçalves, tem a honra de convidá-lo para a formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERG, que será realizado dia 29 de junho de 2019, às 9 horas e 45 minutos, no Centro de Eventos Mário Bianchi, em Farroupilha. Sua presença é grande valia para esse evento. Nossa gurizada é orientada para toda a vida. PROERG, 20 anos. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Convidamos para fazer parte da mesa a senhora Janaína Brolo e a senhora Clementina de Marcos Giacomelli, para explanar sobre o projeto Perucas da região Nordeste, por solicitação do vereador Fabiano André Piccoli, a qual em seguida passa a palavra. A palavra está à disposição do vereador Fabiano André Piccoli. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos, colegas vereadores, vereadora Leonora, público presente, que nos acompanham pelas redes sociais. E uma boa noite especial à doutora Janaína e à Clementina. Agradecer pela participação e presença nessa noite, para compartilhar um pouco do trabalho que o Hospital Geral faz através das voluntárias, através do hospital, e que, sem sombra de dúvidas, contribui e melhora a vida das pessoas que tanto sofrem por causa desse mal que é o câncer. O convite, ele surgiu de uma conversa com a Clementina, e a Clementina eu tenho a honra de conhecer há bastante tempo, sei da entrega, da dedicação dela, doutora Janaína, e da pessoa boa que ela é. E quando a gente fala de pessoas boas, as pessoas boas, elas fazem o bem aos outros sem cobrar nada. E esse projeto que vocês desenvolvem sobre a sua coordenação, ele é referência no Estado, e nós precisamos da visibilidade a ele, para que as pessoas que não têm acesso ainda a ele possam ter acesso, e também para que outras pessoas possam contribuir e ajudar. Então, senhor presidente, agradeço pela Casa ter e os colegas vereadores terem aprovado o requerimento, para que vocês possam compartilhar conosco esse tão belo trabalho que é feito. Obrigado. Obrigado, vereador. Nesse momento, então, a palavra está à disposição das senhoras convidadas. Queria, então, num primeiro momento, cumprimentá-los e agradecer a oportunidade. Muito obrigada, vereador, a todos vocês aqui presentes, porque para nós é muito importante trazer um pouco do que a gente está, da nossa realidade e de todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo. E ele é um trabalho, a gente sempre fala que é um projeto a muitas mãos. E se não tivesse tantas mãos nos ajudando, a gente não conseguiria chegar onde a gente está. O câncer de mama, ele é o câncer mais incidente na mulher, né? E também a maior causa de mortalidade por câncer. Infelizmente, o que a gente projeta, que está cada 4 mulheres, né, uma vai ter câncer de mama. Então, é uma incidência altíssima, que vem aumentando. A nossa capacidade de detecção precoce também aumenta, mas ainda os números nos alarmam. O Hospital Geral, ele é um hospital de SUS, né, referência em saúde para mais de 1 milhão de habitantes. Usuários do Sistema Único de Saúde de 49 municípios da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde. E ele oferece um atendimento integral e gratuito, comprometido com a comunidade. O câncer de mama, apesar dessa incidência
alarmante. A gente sabe que até 90%, 95% dos casos estão relacionados à cura, se essa doença for diagnosticada em estágios iniciais. Porém, nós estamos diante de uma doença bastante heterogênea, que é muito diferente na questão do diagnóstico, de como ela se apresenta para a gente, e essa gama de diferença na forma como ela se apresenta também vai impactar na sobrevida das pacientes. E hoje nós temos, felizmente, muitas opções terapêuticas, mas tratar câncer de mama não é uma tarefa fácil. Apesar de grandes avanços no tratamento, e o que a gente tem visto nos últimos anos é uma revolução que vai desde drogas de alvo molecular, imunoterapia, que a gente tem uma avalanche de tratamentos que estão vendo por aí. Mas a gente, infelizmente, mesmo com toda essa tecnologia e com tudo o que tem acontecido, uma grande parte dos pacientes vão ter efeitos colaterais do tratamento. E outros efeitos colaterais que são mais devastadores no sentido de mostrar para a sociedade que essas mulheres estão passando por um problema de saúde é a queda do cabelo. E o que a gente fala é que quando uma paciente perde o cabelo, cai a identidade. Né? É isso que elas referem para a gente no diagnóstico, nos nossos consultórios, porque é mostrar para a sociedade que está passando por um problema de saúde. E foi nesse intuito que a gente resolveu, então, fazer algo relacionado à questão da queda do cabelo. E como é que se encara o diagnóstico de um câncer? Eu não vou me deter muito nisso, porque a Clementina ela tem muito mais propriedade em falar disso do que eu, né? E o que a gente vê das pacientes que passam é que receber o diagnóstico não é uma tarefa fácil. A sensação de vazio, desse caminho que tem que ser percorrido e que é um caminho que a gente não sabe aonde ele vai dar, toma conta, e a questão da insegurança ela gera uma ansiedade muito grande para o paciente que está passando, pela família e para todas as pessoas que estão perto. E isso tem um impacto grande. E será que é possível viver a vida após a experiência de um câncer e durante o tratamento com qualidade de vida? Então, a ideia desse projeto do Banco de Perucas veio encontro dessa ideia, que a gente queria, sim, humanizar o tratamento do câncer e desmistificar o tratamento do câncer, para que as pessoas comecem a encarar isso de uma outra maneira e de uma forma mais fácil. Que isso não seja um estigma de morte e que a gente consiga lidar com isso com a maior naturalidade que a gente consegue, visto que nós estamos de uma doença extremamente incidente e que vai acometer alguém que está ao nosso lado, infelizmente. Então, a gente diz para vocês que sim, isso é possível. Então, indo a favor, indo junto com tudo que eu estou conversando com vocês aqui, sobre a cirurgia, quimioterapia, tratamentos de alvo molecular e todas as tecnologias que nós temos, o que a gente leva sempre para as pessoas é que a autoestima, a espiritualidade, o apoio dos amigos e dos familiares é fundamental no tratamento, no processo do tratamento e do diagnóstico do câncer. A ideia de montar esse banco de perucas, então, nasceu com um grupo de pacientes, no qual a Clementina faz parte, né? E que tiveram, junto comigo, a feliz ideia de tentar, então, passar para as pessoas esse olhar que a gente tinha e que a gente queria passar um pouco de alegria e tentar fazer as pessoas viverem aquele momento de uma forma diferente. E então nasceu o grupo das Amigas de Peito e Alma, do qual a Clementina é a presidente, né? Um grupo de mulheres que trata o câncer, o que trataram, e que prestam assistência às pacientes. Então, o Banco de Perucas dentro do Hospital Geral, ele é um projeto que o hospital nos apoia
e que é totalmente, nós temos várias pessoas que nos ajudam a levar esse projeto adiante, mas quem atende os pacientes que procuram o banco são as pacientes do Grupo Amigas de Peito e Alma. Essa era a composição do grupo, agora já mudou um pouquinho, infelizmente a gente teve algumas perdas. Aqui, desde a primeira edição, a gente está hoje aqui no 5º ano do Banco de Perucas, a gente vai fechar agora em outubro. E foi, então, um projeto iniciado em outubro de 2013. Um ano depois, a gente conseguiu inaugurar o Banco de Perucas. E por que o Banco de Perucas? Então, me referindo àquilo que eu conversei com vocês, a gente entende que o cabelo ele é uma queda da identidade. Às vezes, um paciente procura o banco e muitas vezes sai sem peruca de lá, né? Então, mas o que o paciente procura é um apoio, é uma orientação de alguém que já passou por aquilo, porque por mais que nós médicos sejamos capacitados para falar sobre a doença, para falar sobre os tratamentos, nada como o olhar desses grupos de apoio, e aqui do grupo das pacientes, e nos ajuda a dar um atendimento mais completo para essas pacientes. E isso tem feito a diferença. Então, aqui reafirmando de novo a questão do estigma da doença, que é muito importante, né? Como eu disse para vocês, hoje, felizmente, a gente diagnostica o câncer em estágios precoces, as taxas de cura são altas, mas, mesmo assim, os pacientes vão ter que fazer quimioterapia. E essa questão dos efeitos colaterais que marcam essa etapa, eu digo que marcam a etapa e que mudam a vida, muitas vezes, né? Elas têm que serem passadas e processadas, que são de formas diferentes para cada pessoa. E eu acho que é o nosso dever, enquanto sociedade, tentar olhar isso de uma outra forma e tentar desmistificar. Então, o lema do Banco de Perucas é Força na Peruca, né? E hoje o Banco de Perucas, então, como eu falei para vocês, ele fica dentro do Hospital Geral. Né? A unidade de alta complexidade de oncologia do hospital, então, ela é referência e ele oferece todas as especialidades relacionadas à oncologia para os pacientes, e por isso que a gente pediu, então, para o nosso diretor, para a gente ter essa sede lá dentro do NACOM, compostos por multiprofissionais, então nós somos em 6 oncologistas, em diversas áreas de cirurgia, radioterapia, que assistem as pacientes, psicologia, enfermagem, farmácia, nós temos uma equipe multiprofissional e isso faz a diferença. E como é que funciona o banco? Então, o banco funciona na segunda e na quarta-feira à tarde. As meninas do Grupo Amigas de Peito e Alma prestam atendimento da 1h30 às 5h30 para todas as pacientes de SUS. Então, qualquer paciente atendido no SUS do Hospital Geral, de qualquer município, ela recebe o atendimento integral. As perucas elas são emprestadas mediante um contrato de 6 em 6 meses, que podem ou não ser renovados. Junto com isso, a gente recebe doações de toucas, lenços, acessórios, das almofadas, né, Cleme? Que é para os pacientes que fazem o esvaziamento axilar. Então, tudo isso daí é presenteado para os pacientes que vão ao banco. Isso aqui é uma foto do nosso banco. Essa aqui é uma foto das meninas que prestam assistência lá dentro. Hoje, no início desse ano, que esse número já mudou, eles mudam bastante. Nós tínhamos até janeiro, então, 121 perucas de cabelo natural. Para vocês terem uma ideia, uma peruca de cabelo natural custa caro, custa uma média de R$3.000, né? Então, essas perucas elas são emprestadas mediante contrato e a gente tem uma cabeleireira que, cada vez que essa peruca volta, ela é higienizada, cortada, feito o que precisa ser feito para ela poder ser usada novamente. Nós já tivemos mais de 200 beneficiárias.
E dentro do banco a gente tem feito vários projetos, né, que vão de encontro ao propósito, que seria a gente tornar a vida das pacientes melhor. Então, a gente teve em 2014 o desfile das pacientes no Clube Juvenil, que foram todas as pacientes lá do Hospital Geral. Em 2015, a gente fez uma oficina para as pacientes de arte, terapia, que daí foram feitas a exposição das obras. E, assim por diante, cada ano a gente faz um evento do Outubro Rosa para a gente poder angariar fundos e a gente poder sustentar esse projeto. Com tudo que a gente foi conseguindo, e eu digo para vocês que esse projeto ele foi mais longe do que a gente esperava, né? Felizmente, isso é uma notícia muito boa. A gente começou a ampliar as nossas intenções, né? Diante disso, em 2016, a gente começou a falar sobre o clipe mamário. O que é isso? Uma paciente hoje que tem um tumor inicial, dependendo do subtipo de câncer, se esse câncer for muito agressivo, ela tem indicação de clipar esse tumor, porque se fizer quimioterapia primária, e esse tumor desaparecer, essa paciente pode perder a mama. O clipe mamário ele não é custeado por nenhum plano de saúde, só colocado particular. Com esse projeto, a gente tem um clipe mamário dentro do Hospital Geral. Então, nós já tivemos 20 pacientes beneficiadas com o clipe mamário, que esse clipe é doado, porque o ambulatório de mama, quem é responsável sou eu lá no hospital. Então, essas pacientes que têm essa indicação, elas são clipadas. E essas 20 mulheres preservaram a mama. Então, seriam 20 mulheres que iriam estar sem mama e que, por esse projeto, a gente conseguiu, então, reverter isso. E essa tecnologia do clipe a gente tem dentro do hospital. Esse ano, a gente comprou mais 20 clipes. Então, a gente tem indicado. Depois nós tivemos as festas dos anjos, que foi as cartas dos pacientes da oncopediatria. Os pacientes escreveram cartas para o Papai Noel e a gente foi atrás de todo mundo para dotar as cartas. Então, foi um projeto bem bacana, que foi dirigido pelas pacientes e foi super legal o dia que a gente conseguiu entregar essas cartas. Vocês não imaginam o que tem nessas cartas. Aqui foi uma festa, essa aqui é uma foto da festa dos anjos, que a gente entregou os anjos para as crianças da oncopediatria, o dia que a gente presenteou as cartas das cartas para o Papai Noel. Com tudo isso que a gente estava conseguindo, a gente foi alçando voos cada vez maiores, né? O ano retrasado, eu não me perco já, foi 2017, isso. Nós começamos a ver que na nossa região nós tínhamos muitas pacientes jovens com câncer de mama. Para minha surpresa, mais do que eu estava habituada a ver, né? Eu fiz minha residência no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, acabei fazendo câncer de mama em Milão, depois fiquei mais 2 anos lá, e aqui o que eu vi era um número maior de pacientes jovens. Talvez a gente tenha maior mutação genética, talvez a nossa colonização, né? Talvez os nossos agrotóxicos, talvez tenham coisas que a gente ainda esteja por descobrir. E, vindo disso, a gente, vamos tentar ver, então, vamos ampliar e vamos ver se a gente consegue avaliar essa parte genética. Como foi, por exemplo, da atriz Angelina Jolie, que ela tem uma mutação conhecida em BRCA, que é uma mutação que predispõe a câncer na família, que a mãe dela teve, e ela acabou fazendo cirurgia para tentar diminuir esse risco. Então, hoje, dentro do Hospital Geral, a gente também tem essa avaliação para as pacientes com menos de 35 anos com câncer de mama. A gente paga a avaliação genética e não é só do teste de BRCA. É um painel completo, com mais de 30 genes que são avaliados. E, felizmente, a gente está descobrindo algumas famílias mutadas aqui na Serra. Compramos mais 20 clipes, então. E a nossa última aquisição foi o exame de Gamma Probe. Também é uma tecnologia que tem nos serviços privados, né? Que seria o exame que vai detectar o primeiro linfonodo de drenagem do câncer de mama. O exame de Gamma Probe é uma tecnologia que diminui a morbidade. Então, o que quer dizer? Por exemplo, se vai retirar o primeiro linfonodo de drenagem,
Com o Gamaprobe, a gente consegue diminuir o inchaço do braço, consegue ter uma cirurgia com menos efeitos colaterais do tratamento. E a gente também está conseguindo fazer isso dentro do Hospital Geral. Como eu disse para vocês, é um projeto de muitas mãos. Felizmente, cada ano nós temos novos parceiros. E o que nos deixa muito feliz com os resultados é porque as pessoas que nos ajudaram sempre querem nos ajudar. Eles começam a ver o nosso trabalho e o que está sendo feito lá dentro. E o saldo é muito positivo. A gente tem uma parceria com uma empresa de bijuterias finas, que é a Maria Santa, e nós comercializamos o broche do Outubro Rosa, o colar do Outubro Rosa, o chaveiro. Isso também são os meios que nos dá todo esse subsídio para a gente poder avançar com esses projetos. E hoje a gente brinca, né, Cleme, que a gente não tem crise no Banco de Perucas, graças a Deus, né? Graças aos projetos que deram certo e às pessoas que acreditam no nosso trabalho. Então, a gente consegue, sim, levar adiante todos esses projetos que foram continuados e eles estão acontecendo. Aqui algumas empresas que participam ativamente, então, né, da Maria Santa, Clavier Confecções, o SECAM, que é o Centro Gaúcho do Câncer, o Hospital Geral, Amigas de Peito e Alma, Oncomama. Grupos que nos ajudaram e que seguem nos ajudando. Então, a CAPES, o Grupo de Diagnose, a Vero de Laudo, a Confeitaria Dulce Amore, a Remede. São todos parceiros que, conhecendo o projeto, nos procuram todos os anos pedindo se a gente precisa de subsídio para seguir com alguma outra ideia. Até porque ideias não nos faltam, gente. Nossa mente é bastante fértil. Né, Clementina? E o trabalho dentro do Banco de Perucas é todo 100% voluntário. A contabilidade é 100% transparente. A gente tem o Hospital Geral, que nos auxilia na contabilidade. Então, todo o dinheiro das doações, dos eventos que a gente faz, ele entra direto na conta do Banco de Perucas. Tudo que é comprado está lá dentro. Então, a gente tem um caixa aberto e público. Então, qualquer pessoa que quiser ter acesso ao que a gente faz está lá. E eu acho essa transparência importante para a gente seguir com a credibilidade que a gente tem tendo. E é isso, gente. Nosso objetivo é tornar que as coisas sejam possíveis, né? Porque a zona de conforto e o impossível, às vezes, é muito fácil quando as pessoas dizem: mas isso é difícil de fazer. E se a gente não tivesse se motivado e tentado fazer as coisas acontecerem lá dentro, isso não teria saído do papel. E eu digo para vocês, eu me surpreendo muito aonde a gente conseguiu chegar com esse projeto. E eu consigo hoje prospectar até onde a gente consegue ir, né, Clementina? Da abrangência de pessoas do Brasil inteiro que nos ajudam, porque a gente recebe cabelos do Brasil inteiro. Nós temos empresas que nos procuram. E eu espero que, num futuro, a gente possa usar o nosso exemplo para que, em outras cidades, as pessoas façam a diferença para as suas pacientes e os seus usuários. Nós estamos falando de um atendimento SUS, né? E aí as pessoas me perguntam: e por que não ampliar isso para outros serviços de SUS ou para os pacientes de convênio? Nós não temos perna para isso hoje, né? Não tem como a gente atender todas as pacientes. O que a gente faz para as pacientes mesmo de convênio que nos procuram, a gente tem algumas parcerias e a gente consegue dar bons descontos, a gente consegue viabilizar muitas coisas. Mas essas doações que a gente tem protocoladas são para as pacientes de SUS atendidas lá dentro. Eu quero encerrar com esse pensamento. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. E eu espero que eu tenha tocado o coração de vocês. Agradeço muito, então, a oportunidade de estar aqui e espero que a gente consiga levar esse projeto adiante. Muito obrigada. Obrigado, Janaína. Quiser falar, fique à vontade, então. Eu quero deixar um agradecimento especial aqui ao Fabiano Piccoli. Somos amigos há muitos anos.
Agradeço os elogios todos que ele me deu. E quero fazer uma menção especial à doutora Eleonora, pediatra das minhas filhas, um ser humano muito acima da média, doutora. Me orgulho muito de estar aqui, nessa Casa Legislativa, e com essa oportunidade da gente poder mostrar o pouco que se faz pelo muito da necessidade que as mulheres têm nesse momento do diagnóstico. Nós, farroupilenses, perdemos muitas mulheres por câncer de mama. Mulheres jovens, mulheres muito ligadas à comunidade, e outras nem tantas não vêm ao caso. Quando a gente sabe que no Brasil, hoje, 60 mil mulheres, ao menos ao ano, são diagnosticadas e que, infelizmente, ainda estamos num índice perto de 25% de não passar a viver depois do 5º ano de diagnóstico. E o que ela encontra? Ela pode encontrar esse apoio no seu plano de saúde, se assim ela o tiver, ou ela pode encontrar a rede de apoio dentro do SUS, que é o que tem se feito dentro do Hospital Geral. Quando a doutora Janaína veio com o propósito desse projeto, o nosso grupo já existia, que nasceu, porque eu sou paciente de câncer de mama também, nasceu disso, dessa vontade da gente ter esse grupo de conversa e de apoio entre nós mulheres. E quando ela trouxe o convite para, então, nossa presidente, que infelizmente veio a falecer há um ano, com 40 anos de idade, a gente abraçou essa causa e ela tem sido muito maior do que aquilo que imaginávamos lá atrás. Não só no atendimento das mulheres, mas no quanto isso pode representar na vida de cada uma. Porque o espaço do Banco de Perucas, ele nada mais é do que a porta de entrada do acolhimento. Porque é isso que elas encontram lá. Quem atende o banco são pertencentes ao nosso grupo da mama, que são capacitadas para isso, e elas estão lá para atender. Não só de mama, o que for o câncer tratado na UNACOM, dentro desses 49 municípios. E eu posso garantir para vocês, a experiência que a gente tem lá, que muitas delas, a grande maioria, às vezes, nem é a peruca que ela quer. Ela quer ser acolhida, ela quer saber de que ela vai encontrar lá mulheres vitoriosas e que ela quer essa palavra, ela quer ouvir dizer que ela vai vencer. E nós fazemos parte dessa corrente, que uma mulher com diagnóstico de mama ou de útero, seja qual for, vai encontrar na sociedade civil organizada. O SUS não dá tudo, mas nós, como sociedade civil organizada, estamos mostrando nesse projeto que é possível fazer sim, e que é possível sim as empresas participarem, como a doutora Jana disse. Nós temos um escritório, só para citar um exemplo, que tem unidades em todo o Brasil, e ele já é nosso parceiro a partir desse ano que passou. Então, Outubro Rosa acontece muita coisa, mas, por exemplo, o câncer de mama ele é de janeiro a dezembro. Por isso que muitas vezes nos choca, por exemplo, quando a gente acompanha uma mulher que está entre a UBS e conseguir fazer a primeira quimioterapia, se passa um período de 6 a 8 meses, é por isso que elas não vencem. É esse olhar que nós, como sociedade, temos que fazer. E o banco ele tem visto muito isso. Nós temos lá um livro de registro, que as mulheres têm o espaço de se expressar também no banco. E são coisas tão maravilhosas que as famílias vêm junto. Elas vêm e elas querem esse apoio, elas querem serem ouvidas. Elas querem que alguém as acolha. E é isso que a gente faz lá no Banco de Perucas. A gente vai ensinando a mulher a fazer o turbante. A gente vai ensinando ela de como ela deve reagir no efeito colateral de uma quimioterapia. E a gente faz com que ela consiga entender de que ela vai ser a autora daquela sua história. Então, ela sai de lá se sentindo já uma vitoriosa, porque ela encontra lá nesse espaço isso. Então, o banco, antes de mais nada, é um espaço de acolhimento. E esses projetos que a doutora Jana disse que estamos avançando, no PROB, no clipe mamário, no teste genético, sim, ele é inédito no SUS. Eu diria assim que no Brasil, né, Jana? Ele é um projeto inédito no Brasil. Não, nenhum SUS no Brasil dá um clipe mamário. O Hospital Geral de Caxias dá.
através desses projetos que a gente faz no mês de outubro e graças às empresas nossas parceiras. Então, eu me orgulho muito de estar aqui, agradeço imensamente esse espaço concedido pela Casa Legislativa, que é uma casa do povo, e estamos aqui falando do nosso povo, das mulheres. E dizer que estar no Hospital Geral, estar parceira da doutora Jana, ou ter ela nos concedido a honra de trabalhar com ela, me orgulha muito. Agradeço, e quando outubro chegar, eu aqui estarei para convidar vocês todos para os nossos eventos. Muito obrigada. Obrigado, Clementina, pela explanação. Nesse momento, então, eu passo a palavra aos senhores vereadores, que poderão fazer perguntas, comentários. Nós temos várias perucas disponíveis, mas hoje não teríamos mais o porquê fazer mais, mas já fizemos de cabelo de pacientes. E nós somos abertos. Se a paciente vem e diz, não, mas eu quero que seja feito do meu cabelo, a gente tem um convênio com uma pessoa que daí só cobra o feitio, porque nós doamos o nosso cabelo. Que a gente ganha cabelo de muitos lugares, então o feitio da peruca cai muito, né? A gente tem já muita coisa andando para o Outubro Rosa desse ano, porque esse ano a gente fecha 5 anos de banco, né, Cleme? Sim. Então, o nosso trabalho vai ser bastante intenso. E sim, tomara que a gente consiga fazer boas parcerias. Obrigado, Janaína. Com a palavra, o vereador Léo Gucci. Não tenho nenhuma pergunta. Na realidade, eu gostaria mais de dar os parabéns para vocês por essa atitude. Eu acho que se trabalhar com a autoestima das pessoas não é fácil, né? E é uma linda atitude que eu acho que mais pessoas deveriam seguir isso e mais cidades deveriam copiar, né? Algumas parcerias em mais cidades, eu acho muito importante isso. É importante estar divulgando isso, com certeza. Parabéns mais uma vez. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Vereador Beto Maioli. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas aqui presentes, Leonora, vereadora, eu quero apenas fazer uma colocação de agradecimento para a Janaína e a Clementina por ter vindo aqui nesta casa e fazer algum esclarecimento sobre esse banco de perucas. E eu quero aqui também salientar de que muitas vezes a gente fica discutindo, e eu fui um grande batalhador de brigar muito com a Unimed. Por que digo Unimed? Porque um dia nós estávamos discutindo com uma paciente que tinha um câncer, e ele disse, o marido dela, Beto, eu fui tratado no Hospital Geral de Caxias do Sul, a minha esposa, mais bem do que uma rainha, o acompanhamento. Então, vejam bem, às vezes, a gente diz, não, tem que ter Unimed, tem que ter Unimed. Então, essa pessoa, o cara diz assim, Beto, a minha esposa foi tratada de um jeito tão carinhoso, tão especial, que eu fico tão indignado, às vezes, que muitas pessoas pagam tanto de Unimed, e depois não tem nenhum atendimento tão adequado como deveria ter com todos os procedimentos. Porque, às vezes, eu digo que tem muitos aposentados que toda a aposentadoria deles não chega para pagar a Unimed do mês. Então, no fim das vidas deles, que eles ganham um salário mínimo para cada um, não chega para pagar a Unimed do casal. Então, é isso que a gente fica discutindo, dialogando, porque a saúde é um direito que nós teríamos garantido para a Constituição Federal, saúde é de graça para todos. Mas, infelizmente, no momento, nós estamos vivendo no Brasil assim. Mas eu quero cumprimentar vocês, parabenizá-las pelo trabalho que vocês estão fazendo e pelos esclarecimentos que vieram dar aqui para nós no Poder Legislativo. Evidentemente que, sem dúvida nenhuma, nós somos portadores das suas reivindicações e vamos semear, divulgar as ideias de vocês. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite, presidente, colegas vereadores, doutora Janaína, Clementina, minha amiga, imprensa, as pessoas que nos acompanham, de modo muito especial, eu gostaria de me referir primeiro à Clementina. Muito obrigado pela menção. E eu gostaria de te dizer que, se eu, em algum momento, me fiz melhor,
foi por pessoas tão maravilhosas quanto você me rodeando. É assim que a gente se faz melhor, por conviver com pessoas assim. Na realidade, eu estou falando em nome da minha bancada. Tá? E a minha bancada me deu esse prazer de poder falar em nome deles. Pergunta mesmo, eu tenho uma, que eu vou fazer no final. Mas, primeiro, eu quero parabenizá-las e a todos os envolvidos, as envolvidas, por esses projetos maravilhosos que dão esse apoio tão grande às pessoas que, nesse momento da vida, necessitam que alguém as abrace, que alguém lhes dê uma mão e as ajude a percorrer esse caminho. Que a doutora Janaína colocou muito bem esse caminho que parece vazio. E eu gostaria de dizer que eu sinto, neste momento, até uma invejazinha branca de não poder fazer parte de uma ação voluntária que possa ajudar, porque eu acho muito maravilhoso esses projetos. Quando a minha sobrinha, neta e minha filhada, Elisa, tinha 10 anos, ela me pediu para levá-la a cortar o cabelo. Eu disse que sim, desde que a mãe e o pai concordassem, porque ela tinha um cabelo... Só um momento, já termino. Ela tinha um cabelo que ia até a cintura, eu disse que levaria. Qual não foi a minha surpresa quando ela pediu para que o cabelo fosse cortado todo, como um todo, né? Porque ela queria doar o cabelo para quem fazia as perucas para crianças com câncer. Eu me senti tão emocionada naquele momento que eu tive vontade de tirá-la da cadeira e beijar uma criança de 10 anos. Mas a pergunta que ficou é: esse banco de perucas é só para pacientes que têm CA de mama ou envolve pacientes femininas com câncer em outras localizações? Muito obrigada. Obrigada. Não, o banco ele é para pacientes da UNACOM, dos 49 municípios, acometidas de qualquer tipo de câncer. A gente focou na questão mais da mama, porque os recursos advêm dos Outubro Rosa. Mas o banco ele abrange todas as pacientes dos 49 municípios de todas e qualquer tipo de câncer. Como é que funciona? Pacientes que já fizeram a cirurgia, como é que funcionaria? O exame de gama probe, então, ele é um exame que vai detectar o linfonodo sentinela, que é o primeiro linfonodo que recebe a drenagem do câncer. A possibilidade de ter o gama probe e não fazer a técnica convencional pelo azul de metileno é o momento que a gente detecta esse linfonodo, consegue isolar só o linfonodo sentinela, não tem que ficar mexendo na axila. Então, durante a cirurgia, como é que é feito? Esses exames de gama probe foram comprados, né? Ele precisa ser feito com a administração do radiofármaco. Então, foi terceirizado. Esses exames foram comprados pela Clínica Vero e também com a parceria deles. E quando esse linfonodo é detectado, o cirurgião, no momento cirúrgico que é tirado o nódulo, ele consegue tirar o primeiro linfonodo. Então, a morbidade do procedimento cirúrgico de tirar os linfonodos, ela é menor. Diminui o linfedema, diminui dor, por causa que a axila é muito inervada. Uhum. Então, é uma tecnologia que é disponível nos planos de saúde, mas que no SUS a gente só tinha um azul de metileno até então. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Obrigado, Janaína. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tadeu Salib dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Eleonora,
Cumprimentar a todos que estão aqui nos acompanhando, ex-vereadora Tetela e demais pessoas e também os colegas trabalhadores desta casa. Agradecer primeiro ao vereador líder de bancada, Kiko Paese, por ter deixado essa oportunidade para mim. Doutora Janaína, quem conhece a Clementina, é uma referência de Farroupilha em Caxias do Sul. Fiquei surpreso agora por ela estar lá, né, e fazendo parte deste sonho de muitas pessoas. E aí eu me questionei, a Unacom, tendo em Farroupilha uma pessoa não paciente do geral, ela pode ir até a Unacom e lá ela vai ser recebida, ou é exclusivo essa disponibilização de perucas somente para aquelas pessoas acompanhadas junto com toda a equipe do geral? Porque aí vem toda uma parte, o tratamento, a própria convivência com a pessoa, que pega algumas coisas da autoestima, do que era o cabelo dela, da aparência, enfim, que facilitaria nessa questão. Mas eu acho que a vinda das senhoras aqui hoje, a senhora como a médica, a oncologista, e a Clementina, por ser uma farroupilhense, moradora da Ranieri Petrini ou com familiares na Ranieri Petrini, na curvinha do novo prédio daquele bairro, e com um conhecimento populacional extremamente grande, falar nela é falar de tantas ações ao longo do tempo que a gente sabe que só teve êxito. Então, quem sabe Farroupilha tenha como provocar aí, quem sabe, algumas voluntárias, pessoas que já passaram por esse problema e, quem sabe, através da Clementina, se unir também com a Unacom para que Farroupilha tenha, através de um posto aqui, doutora Eleonora, eu tenho certeza que será uma das voluntárias, porque já disse abertamente aqui que por que ela ainda não se disponibilizou, mas eu acho que abriu-se as portas e abriu-se aí um caminho muito grande, principalmente para as mulheres de Farroupilha. Então, que Deus abençoe a presença de vocês aqui, que abençoe o trabalho de vocês e que ali na frente, se a gente conseguir, através da casa, do vereador Piccolo e de todos nós, do vereador presidente, algo sugestivo a vocês, que vocês nos acolham também na nossa ideia. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. O banco começou a funcionar, eu fui muito questionada sobre isso, né? Como é que essa ideia poderia abranger os pacientes? Então, eu tive que começar de um lugar, né? E a minha ideia foi as pacientes tratadas e diagnosticadas dentro do Unacom, para conseguir atender a todas as pacientes, porque também não teria como escolher uma paciente de algum lugar. E o que a gente tem feito? O Unacom tem muitas pacientes de Farroupilha, né? Eu atendo muita gente de Farroupilha. E as pacientes que não são do Unacom, a gente tem alguns serviços lá dentro de convênio. Então, assim, a gente atende o banco de perucas. Todo paciente que quiser ir no banco de perucas, o banco de perucas é aberto. Os serviços que a gente, todos esses projetos que são gratuitos para as pacientes, são as pacientes tratadas e diagnosticadas lá dentro. O que estava acontecendo, para vocês terem uma ideia? O exame de avaliação oncogenética, os planos não pagam. E aí as pacientes questionavam, mas eu quero o exame. Eu não podia dizer para ti sim, para ti não, né? Então, o que a gente foi? Então, aquela indicação da paciente com menos de 35 anos, diagnosticou e tratou ali dentro.
E foi assim que a gente começou para poder. Esses convênios que a gente tem para as pacientes que nos procuram e para todas as pacientes, a gente consegue melhorar bastante, né? Por exemplo, o custo da peruca de cabelo natural, de R$3.000, ela acaba caindo... Quanto que é o fetiche? Uns 300, 400, 500 reais. A gente consegue, daí a gente dá o cabelo do banco, só que daí o paciente se compromete no final do tratamento doar a peruca para a gente, é o que a gente faz. Daí a gente consegue ainda girar mais o projeto. Mas seria uma super ideia fazer um núcleo aqui e com certeza contem com o nosso apoio, com certeza. Obrigado, Janaína. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Odair Soberai. Colegas vereadores, demais presentes, a imprensa, queria parabenizar a doutora Janaína Clementina pelo trabalho e dizer que lá em casa a gente convive com 10 anos, o meu pai é portador de câncer de próstata, e digo para vocês que é difícil quando você sabe de um caso e você viver, você trabalhar o emocional, né? A família, assim, a estrutura da pessoa é abalada porque passa a ter limites, né? Ter coisas. Então, é muito difícil. E o trabalho que tipo, meu pai faz lá no ICAM, Pompé, e todo dia que a gente vai fazer a revisão lá, vou mostrar os exames, a gente percebe que a cada dia que a gente vai lá, o número de pessoas portadoras de câncer aumenta. Meu pai mesmo diz, nossa, quanta gente hoje, será que todos têm o que eu tenho? Então, é difícil e, nossa, Deus ilumine vocês, por vocês fazerem um belo trabalho, trabalhar com essas pessoas que, com certeza, são muito carentes nesse momento. Parabéns. Obrigado, vereadora. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Bom, eu acho que você dê, ainda mais na tua área, né? Fica à vontade. Desculpa, a palavra está à disposição do vereador, então, Tiago Brunet. Bom, eu vou só passar uma mensagem, tá? Já que foi me dada a oportunidade aqui de fazer essa menção, né? O meu colega já tinha falado em nome do partido, cumprimentando a todos já. Eu quero dizer que tem uma passagem bíblica, né? Eu quero dizer, olhando para vocês, cumprimentando já vocês pelo trabalho, que diz que uma historinha de uma cidade que estava há muito tempo sem chover. E aí, diante desse fato, todos foram até a capela rezar para que a chuva viesse. E após a reza, realmente a chuva veio, né? E das 200, 300 pessoas que estavam lá, quando a chuva veio, apenas um gurizinho abriu o guarda-chuva e ficou embaixo dele. Moral da história: não adianta tu pedir as coisas e não estar preparado para aquilo que tu pediu, né? O único que estava preparado era o gurizinho. E isso é a fé das pessoas. A gente tem que ter fé, mas tem que acreditar naquilo que a gente pede. E quando a gente lida com o câncer, e essa é a mensagem que fica, vocês estão fazendo aquele tratamento moderno, aquele tratamento, o que de mais moderno tem na medicina, associando a fé, a ciência e aquele amuleto, né? Seja a peruca, seja o ambiente, seja todas as palestras que vocês vão, seja aquele apoio, aquele incentivo, né? Aquele acolhimento. Então, eu queria que vocês soubessem só essa mensagem, que vocês estão salvando vidas. Porque quando vocês associam isso, não é só a peruca que vocês estão fazendo. Vocês estão dando o amuleto e dando a fé para aquela pessoa, para que ela possa ser curada desse mal do século, que é o câncer. Parabéns e continuem assim no seu trabalho de vocês. Obrigado. Obrigado, vereador. E, na verdade, eu achei extremamente justo e pertinente deixar a palavra, mas seria injusto também não ceder a palavra aos vereadores, que de repente quiserem fazer um comentário. Tudo bem? Agradecer, então, a presença das senhoras, da Janaína e da Clementina, aqui na casa, que vieram explanar sobre esse maravilhoso trabalho. Eu me cobro muito esse sentido e a gente tem, na verdade, parece uma análise de que a gente nunca vai morrer e ficar protelando. Eu estou com um compromisso feito para mim mesmo, que logo, logo eu tenho uma determinada idade que eu vou trabalhar em função dela. E já botei um cronograma de data para isso, não poder fugir daí.
e dizer que o trabalho de vocês é lindo. E quando se começa a fazer um monte de relatos que eu recebi, é de que a gente pensa que não tem tempo, e quando começa a fazer esse tipo de trabalho, a gente vê que perdeu muito tempo em não estar inserido nele. A casa agradece, e nesse momento eu gostaria de passar, então, a palavra. Obrigado, senhor presidente. Então, novamente, agradecer a presença de vocês e desejar muita força, muita determinação nessa luta diária, e que é uma luta, muitas vezes, inglória. Mas o importante é que nunca desistamos dessa luta, e de que forma nós aqui podemos colaborar. A associação, ela faz almoços, faz campanhas, por exemplo, teve a campanha do Natal. Então, eu posso, Clementina, servir de ponte aqui com os vereadores, e quando tiverem esses eventos, de trazer o convite para quem possa participar. E eu acredito que, além disso, nós poderemos agora ser multiplicadores desse projeto. Porque, como homens públicos, muitas pessoas nos procuram, e agora nós temos mais essa informação, mais esse caminho de luz para passar para as pessoas que tanto sofrem com essa maldita doença. O que fica como sugestão, e que a gente poderia pensar algo, é de estender esse apoio aos familiares, porque o que a gente percebe, a vítima sofre bastante, mas os familiares também sofrem muito. Então, esse apoio, porque quando a paciente volta para casa, a âncora são os familiares, ou as âncoras são os familiares. Então, talvez, lá no futuro, a gente possa, de alguma forma, ampliar e fazer um trabalho nessa linha. Obrigado, senhor presidente, muito obrigado e muito sucesso. Obrigado, vereador. Eu acho que a gente poderia suspender a sessão durante uns 2 minutos, para que pudesse agradecer a presença pessoalmente, bater uma foto. Então, nesse momento, suspendemos a sessão por alguns minutos.